Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar com dando sequência para as devidas atenções, na verdade, para o cronograma. O cronograma também não, né? Para ah, os as matérias que a banca do concurso emite, né, como consideração de repertório para o integrante, para a pessoa que quer, deseja competir, né, se integrar nessa relação, tentar, né, se dispor a partir dos caracteres emitidos, pelo caráter emitido, né, pela banca. Então nós vamos continuar desenvolvendo um entendimento, né, colhendo na medida que dá essa autoridade, né, essa necessidade de entendimento e interpretação para responder com mais é, intencionalidade além do que as que a gente tem em individualidade, né? Então a gente vai pegar as intenções da banca e tentar colocar dentro da nossa individualidade para fazer um preparo, né, para servir algo que seja concebível para a banca poder dizer assim: é muito bom, deve ser admitido, né? Então vamos lá, vamos tentar criar essa, esse entendimento mais sofisticado. Então a gente já trabalhou com vários algarismos aqui sobre sobre as suas orientações expedidas. E a gente está no item 8, né? Sinais de pontuação como fatores de coesão. Então vamos chegar aqui e de cara a gente já pergunta aqui para o Google: o que é coesão? Coesão é a ligação entre os elementos de um texto, feita por meio de mecanismos gramaticais ou lexicais. Então, vejam bem, assim como o nosso sentido, né, o sentimento, o sentido, ele é uma manifestação impulsiva que precisa desse impulso, você precisa de uma contração um contra impulso para formar uma medida de conter sentimento. E aí a gente ainda caracteriza esse sentimento como bom, porque é o que a gente seleciona do todo. Vamos dar um exemplo simples, né? A gente tem uma árvore aqui com vários frutos. E nós somos capazes de pegar todos esses frutos. Mas a gente escolhe pegar só os frutos mais amadurecidos. Por quê? Porque os outros ainda estão em condicionamento de amadurecer. Obviamente, nós vamos pegar os frutos mais amadurecidos, tendo conhecimento por impulso do contraimpulso que carrega o valor de esperar o amadurecimento. Isso para nós é um sentido que apela composição para nós dentro de uma certa
ligação entre os elementos desse verbo, desse manifesto em ação, desse texto vivo, que é a atitude da pessoa escolher pegar os frutos, né? Vou colocar aqui. Essa coleta seletiva. Porque se ele tivesse preocupado e ele tivesse sobre o impulso, por exemplo, de um animal vir aqui e comer os seus frutos, ele talvez pegasse até mesmo os frutos não amadurecidos, dependendo do personagem em parametralização, né, dessa descarga de perda ou ganho sobre essa figura aqui, ó, esse candidato. Então, vamos lá. Como que a gente media o impulso dessas informações que são recebidas por nós ou até mesmo são agravadas no nosso inconsciente? Ou seja, nos nossos ímpares para serem empareadas depois. Sobre uma manifestação de efeito semelhante, ou seja, de efeito de lembrança depois, né? Então a gente tem um armazém no nosso lado de contraimpulso que tenta guiar o impulso para manifestar o melhor sentimento possível até a gente filtrar o bom disso. Vou dar outro exemplo, né? Você tem a banana e você está com fome, né? Banana mais fome. Se o animal ver essa banana, ele vai comer a banana em toda a sua presença. Mas o ser humano, como ele tem essa forma sinalizada de mediar o valor, o sentido, ele consegue separar a casca da massa frutífera, né? Então, tá vendo? O animal ele não sabe o que é, tem uma superioridade de bom do bom. Ele não sabe descascar. Nós seres humanos já sabemos e conseguimos separar a casca do fruto, né? Olha que legal. Então a gente tem uma luz superior aqui do que essa. A gente corta essa. Então esse aqui para nós é o lado bom. É o lado sensitivo. É o valor que procuramos. Já esse daqui, ó, não. Quer dizer, depende da nossa literatura, depende do nosso texto, depende do nosso exercício em utilização desses recursos, né? Bom, então tudo bem. Agora que a gente viu mais ou menos como a sinalização ela trabalha para o sentido de forma a filtrar o sentido sobre o impulso, gerando um contraimpulso no percurso certo para fazer um filtro de valores bons. Então a gente sabe o que é o homem
escrevendo coordenadamente o seu impulso, sinalizando que aqui ou ali precisa de um contraimpulso para você imaginar na medida do bem, na medida do bem que sua informação propõe, sua informação conjunta, seu conjunto de informações propõe a servir, beleza? Então isso para nós são sinais de pontuação onde a autoridade, o escritor, escritor, forrará, né? Vai gerencia esses fatores de coesão. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos entender eles como fatores de coesão. Os sinais de pontuação são fatores de coesão porque contribuem para a organização, o gerenciamento do impulso da escrita, né, ou da leitura e organização e relação entre as ideias de um texto. Eles também ajudam a esclarecer o sentido da frase, eliminando ambiguidades. Então, eles ajudam a esclarecer o sentido da fala, das ideias, dos valores, ideias, falas contidas nessa fruta, né? Nesse exemplo de conjuntos, né? Então ele ajuda a filtrar esse apelo informativo. Como os sinais de pontuação contribuem para a coesão? Então, como? Indicam pausas e inflexões da voz. Vão indicar pausas. Então, é o seu trabalho aprender a pausar coordenativamente com os acentos, com os sinais, né? Indicar pausas e inflexões da voz. Inflexões da voz. Entonação. Então, existem acentos que fazem um efeito com a voz que é desde o agudo ao grave, né? Ou até mesmo uma circunflexão com a onda, digamos assim, esteticamente falando, não, sonorizadamente falando. Mas como mais, né? Separam palavras, expressões e orações que devem merecer destaque. Então, concebem destaque a orações palavras. Né? Então você consegue focos
a partir dos sinais. Os sinais orientam a leitura, indicando as pausas, a entonação e a organização e relação entre as ideias. Então, não só palavras, mas ideias também, elas são orientadas. Orientação das ideias, ou seja, contrastes, né? Contrastes, resoluções de contrastes. Contribuem para a coerência e coesão de textos. Coerência e coesão. Coerência e coesão revelam as intenções do emissor. Revelam as intenções. É claro que um leitor com muito impulso, cheio de impulso, que passar desavisado pelos acentos e não tiver educação acentuada para se pautar dentro do universo literário, da leitura que estiver fazendo, ele vai deixar passar despercebido as intenções mais profundas do autor. Então, existe uma ideia assim de profundidade ao escrever, né? E aí, essa profundidade ela consegue ser encontrada quando a pessoa se torna um obediente, né? Um adepto às escalas de repercussão desse escritor. Então, vamos lá. A gente tem um ponto final. O que esse ponto final diz para nós, né? A gente coloca aqui, ó. Ponto final. Ponto final em texto. O ponto final é um sinal de pontuação que encerra uma frase ou um texto. Então, aqui a gente encontra o encerramento. O encerramento de uma frase ou de um texto. Beleza. Ele indica uma pausa longa que a ideia foi expressa completamente. Então a gente tem uma pausa longa. Expressão, a expressão da ideia contraída pela mente em contração. Eu desculpo. Tá. Então, quando o leitor ele está lendo, o que o leitor faz? Ao ler, vamos pôr que isso aqui é o texto. E ao leitor ler esse texto, né? Ele está lendo esse texto, digamos assim. O que ele está fazendo aqui dentro da mente dele? Ele está fazendo uma imagem de desencontrar-se e encontrar o discurso
a, a ideia por trás disso, né? Então existem vários processadores aqui, ó, atuando nesse texto para com esse camarada aqui, ó. E isso aqui é o presente que ele tem, né? O quanto de presente você consegue arrecadar de uma leitura, de uma passada em páginas. Então esse aqui, ó, esse cara ele vai formando universos de descontração textual e vai cada vez mais conseguindo arrecadar presentes, como por exemplo, pontos de vista, interpretações de temas, interpretações, escalas com várias informações. Então existe uma série de presentes que a pessoa ela vai conseguindo conquistar. Só que tem um que é mais valioso. É o presente do autor, né? Da autoridade. Que é basicamente conseguir compreender a autoridade e velar pelo respeito dela sobre esse encontro com a vida, né? O ponto final, então, ele vai ser aquilo que vai conter no terminal de uma frase ou de um texto a pausa do processamento que delongamente vai fazer o seu organismo contrair um ritmo, né, de expressividade frente a essa frase, a esse texto que vai ser emitido em um arquivo da sua mente que se contraiu ao se carregar desses presentes, dessas ideias. Então, o ponto final, ele é um presente. Ele é um presente da sua relação com essa frase, com esse texto. Então é um presente acadêmico, fisiologicamente acadêmico, digamos assim, para o seu personagem de vida ter mais vidas no sentido daquilo que você não conseguiria ter se não o lesse, né? Você não conseguiria ter dimensão de que teria se não o lesse, porque isso foi um presente que você não conseguiria ganhar de outra pessoa que não essa autoridade que escreveu. Olha que massa. Então esse é o ponto final e ele é um elemento que ajuda nessa coesão. A vírgula. Vírgula. A vírgula é um sinal de pontuação que indica uma pausa breve, mas não é o final de uma frase. Vírgula é esse sinal e é uma pausa breve. A pausa breve ela é um momento para que o leitor consiga se acondicionar, né? Digamos que esse aqui é um acondicionador de velocidade, né? Velocidade de inferências. Porque você vai inferindo alguma coisa, inferindo, e às vezes você precisa de dar uma pausa para olhar para a inferência, para poder retomar o seu organismo, né? Partes que foram inferidas. Vou dar um exemplo muito simples. Você sentado em uma cadeira, você acentuado
em uma cadeira. Digamos que você está acentuado em uma cadeira, né? E aí, nessa acentuação que você se encontra, existem músculos em contato que estão escrevendo informações aqui, ó. Elas escrevem informações fisiológicas sobre o seu organismo, sobre pressões de pontos localizados nesse compartilhamento de cargas, né? Entre afinações, ó. E vez ou outra nessa escritura, nesse escrever, você precisa de movimentar essas pressões para liberar as altas pressões que estão acontecendo e mudar finamente esses terminais de pontos de pressão. A inferência de vírgulas sobre o texto, então, ela é basicamente isso, né? Você se acomodando sobre essa pressão de olhos, né? Sobre os processamentos sinápticos que acontecem a partir desses olhos em contrações de precisão visual gramatical. A visualização gramatical da representação divergente ou convergente dessas palavras em acesso de entendimento conjunto, né? Frasal, textual. Ela é usada para separar elementos que têm a mesma função sintática ou elementos sintáticos entre orações. Ela é usada para separar elementos que têm a mesma função sintática ou elementos sintáticos entre orações. Elementos sintáticos, né? Coisas que são formadas para sentir, né? Então você consegue sentir alguma coisa e você consegue formar uma coisa para sentir uma coisa formada. Então, quando você forma alguma coisa e você quer que o leitor sinta essa formação, por exemplo, você faz uma frase aqui, ó, e essa sintática aqui, ó, que você fez representa uma imagem fina. Você quer que o autor perceba com mais claridade essa imagem fina formada por essas três palavras aqui. Você coloca uma vírgula aqui separando, dando um tempo para ele inferir valor para essa sintaxe, essa síntese, e depois continuar o percurso, né? Então, ela tem a mesma função sintática ou elementos sintáticos entre orações. Por exemplo, você vai enumerar elementos sintáticos. Por exemplo, pregos, parafusos. Notem que aqui é uma sintase, né? Quando eu falo pregos, é prego, parafuso, parafuso. São elementos de um conjunto, né? Então aqui a gente tem uma sintase. Agora, se eu falar pregos ferrujados, estancando a madeira, né? Então, aí eu coloco uma vírgula. Aqui já tem uma estrutura, né? Aqui a gente já tem uma função sintática, né? A gente não tem elementos sintáticos. Aqui a gente tem uma função. Eu estou pegando os ferros ferrujados, estou dizendo que eles estão estacando a madeira, né? Eles estão estancando. Eu coloquei um adjetivo ali para dar uma gravitação sobre os pregos, né? Então também tem todas essas. Olha aí, os usos da vírgula. Isolar o vocativo, intercalar orações subordinadas adverbiais, separar elementos repetidos, enumerar vários elementos numa oração,
separar local e data, indicar o tempo em que está oculto na oração, separar elementos que poderiam ser listados, separar explicações que estão no meio da frase, separar adjuntos adverbiais de tempo, modo e lugar, e separar orações independentes. Está vendo? Tudo que ela separa é para dar ênfase àquilo que estava tensionalmente, impulsivamente sendo inseparado, né? Estava sendo processado de uma maneira demasiadamente incorreta, sobre força de impulso. E o leitor, como um escritor, como um bom leitor, ele sabe que tem coisas ali que precisam do impulso ser aliviado. Só que tem escritores, né, e principalmente modernos, que conseguem fazer essa vírgula se transformar em orientações discursivas. Eu já vi isso, né? Eu já vi um camarada que escreve utilizando pouca vírgula, só que o próprio texto, né, dele meio que se forma uma desnecessarialização da vírgula como recursos. Por quê? Porque ele constrói situações frasais que é, conseguem acelerar e frear sem precisar, basicamente, de desses sinais, né? Eu já vi isso acontecendo. Mas esse camarada, ele é genial, né? Esse escritor é uma pessoa fora da curva. É, então, ah, isso aqui é uma situação que eu quis integrar aqui, porque eventualmente a gente pode sim dar mérito para personalidades que conseguem essa mágica, essa magia. Até porque isso é bonito em alguns casos, né? Bom, vamos ver o próximo sinal então. Sinais, ponto e vírgula. Vamos ver aqui o ponto e vírgula. Então agora a gente tem o ponto e a vírgula. Os dois sinais que a gente acabou de ver se unindo para emitirem algo, um sinal de pontuação que indica uma pausa maior que a vírgula, mas menor do que o ponto final. Pausa maior que a vírgula, mas menor que o ponto final. É usado para separar ideias, orações, itens de uma lista, entre outros. Então, pode ser utilizada é, em algumas considerações semelhante à vírgula. Porém, ela vai ter um sentimento maior, né? Ela vai dar uma elevada no tempo que a vírgula obviamente traria, né? Bom, vamos passar para o outro. 2 pontos. 2 pontos.
Eu não vou repetir isso aqui não, porque isso aqui fica basicamente... Ó, os dois pontos são um sinal de pontuação que indicam uma pausa breve no discurso. São utilizados para introduzir explicações, esclarecimentos, enumerações, exemplos, falas diretas, entre outros. Então são pausas breves, porém indicam, são utilizados para introduzir explicações. Utilizadas para introduzir explicações. Explicações geralmente dão curto, né? Explicações são curtos no nosso circuito. Uma facilidade para lembrar é a tomada, né? Aqui, ó. Você tem uma tomada. Um mais e um menos, né? Um ponto, 2 pontos. Então, sempre quando alguém vai explicar alguma coisa pra gente, geralmente se dá um curtinho, né? A explicação, ela meio que tira a gente da zona de conforto e coloca a gente sobre em graduação, né? Em gravação daquilo que, em comparação também daquilo que se explica com aquilo que a gente eventualmente atende sobre a aparência da explicação, sobre o tema da explicação. Então tem toda essa relevância, os dois pontos. Esclarecimentos, enumerações, exemplos, falas diretas, entre outros. Então, realmente, os dois pontos. Uma comparação escalada, né? Sobre uma certa. Sobre o que se vem, né? Vem em seguida. Finais. Ponto de exclamação. Vamos ver aqui. Ponto de exclamação. É um sinal de pontuação que se usa para expressar emoção, ordem ou súplica. Sinal de exclamação. Sinal de pontuação que se usa para expressar emoção, ordem ou súplica. Ou súplica. É também conhecido como ponto de admiração. Após uma interjeição, a gente pode usar no fim de uma frase para enfatizar um ponto, para expressar forte emoção ou surpresa, para indicar uma ordem, pedido ou conselho, para destacar um imperativo ou um vocativo. Exemplos: ufa, que alívio. Ai, cortei meu dedo. Vá comprar agora. Saia da minha casa já. Não tá vendo como que acontece? É como se você subisse a voz e batesse. Já! Você não fala já. Você fala já. Entende? Pessoal, estudem para a prova. Você não continua, né? Você deixa a descontinuidade na entonação. Estudem para a prova. E aí a prova ela fica, ela meio que sofre essa emoção. Prova. Então tem uma emoção sendo instalada aqui, ó, pela exclamação desse sinal. Legal? Então é o sinal de não descontinuidade por internalização emotiva, né? Por função emotiva.
Estamos acabando aqui. Vamos. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação é um sinal de pontuação que indica uma pergunta direta. É usado no final de uma frase, palavra ou oração. De interrogação. Interrogação. Esse sinal aqui, ó. Então, isso aqui vai melhorar. É um sinal que cria uma entrada no aparelho auditivo da pessoa que repete, né? É como se você pegasse a frase e fizesse assim com a frase, ó. Opa. Você meio que repetisse ela para se orientar, né? Para criar um repeat até que haja resposta, né? Então, você joga a interrogação para que a frase faça assim, ó. Até que ela seja respondida e continue, ó. E saia dessa pergunta que pode durar a vida inteira, né? Será que fiz certo? É usado o final da frase para palavra oração. Para fazer uma pergunta, para tirar uma dúvida. Então, o que é dúvida? Pergunta aqui, ó. É mais ou menos esse fenômeno acontecendo na hora de ler. No transe dessa desindividualização leitorialística, né? Digamos assim. Desindividualização. Você retira o seu indivíduo do lugar e você coloca na arte a contração de uma autoridade, de um autor, de versos que compilam programas de imagens, né? E orientações dentro do sentido sináptico, né? Dos processos sinápticos, das contas sinápticas que a gente integraliza com elas a partir da colheita, né? Vamos dar um exemplo aqui para reforçar a ideia de dúvida, curiosidade e ansiedade. Moça, poderia me ajudar a atravessar a rua? Aí a moça tá lá escutando. Hã? Ah, sim, sim. Aí ela vai lá e ajuda. E de repente essa frase vai sumindo. Ela deu cheque. Né? Por que você não fez a tarefa de matemática? Aí a pessoa tá lá assim, hã? Eu não fiz a tarefa de matemática. Aí ela pode, nesse tempo, ficar repetindo e pensando numa contra-resposta, ou ela pode ser impulsiva e falar assim: porque eu não quis. Eu tava fazendo outra coisa. Não deu, esqueci, né? Pra não perder tempo. Onde estão os seus materiais da escola? Onde estão os seus materiais da escola? E aí a menina tá. Essa pergunta tá apontando ela e ela tá pensando, tá tentando voltar no tempo para encontrar esses materiais que ela não sabe, né? Então ela tá fazendo uma consulta dentro das suas regiões sinápticas que convidam esse impulso para trabalhar. Esse impulso convida as regiões sinápticas dela para trabalhar nesse sentido, no sentido de encontrar os materiais de escola, esse conjunto de ferramentas escolares. Reticências. Reticências.
reticências. Na produção textual, 3 pontos dispostos paralelamente à linha e ao lado de alguma palavra para marcar uma pausa no enunciado, podendo indicar omissão de alguma coisa. Pausa indica também a omissão de algo que poderia ser falado. Por exemplo, se você estava em uma conversa com alguém e você estava falando de uma pessoa e essa pessoa chegou, você pode, ao escrever isso em texto, você pode representar a chegada dessa pessoa com 3 pontos, né? Dando uma pausa na fala da pessoa que às vezes estava falando mal da pessoa que chegou no momento, né? E não se quer revelar, emoção demasiada, insinuação e etc. Então, insinuação. Essa é a reticência. Aspas. E vamos ver se a gente consegue melhorar essa reticência. Não. Conseguimos. As aspas são sinais de pontuação que se assemelham a vírgulas. Vamos pegar aqui, ó. Aspas. Aqui. Suspensas. Então a gente tem aqui, ó, vírgulas suspensas. E que são usados para destacar palavras, frases ou trechos de texto. Usadas para destacar. Palavras, destacar. Palavras, frases ou trechos. Trechos de um texto. Quando usar as aspas para indicar citações diretas, então citações, você está lá no meio de uma relação, né? Você está lendo algo que é revelador. E aí você está bem pensando assim, uai, mas da onde que vem essa ideia reveladora? Aí de repente abre aspas, fulano de tal, fecha aspas. Opa, citação. Citou a autoridade desse que trouxe esse discurso ao reconhecimento, né, público, né, o formulador dessa ideia. Que corpo formulador, hein? Ou você pode pegar a própria citação dele, né? Esse corpo citador disse assim. Aí você faz a citação. E aí você utiliza as aspas para criar essa dimensão de uma outra pessoa, para colocar esse link dimensional no seu texto. E aí você dimensiona o seu texto compartilhando ideias nele. O que acontece muito disso é em livros
acadêmicos, né? Livros escolares. Para referenciar títulos de obras menores, como artigos ou poemas, para enfatizar termos e expressões. Às vezes algumas chamadas de jornal utilizam o recurso da linguagem para citar é, autores ou citar falas de autores, né, poesias de autores que demarcaram uma época utilizando a mesma figura, só que modulada para a época atual. E aí eles fazem uma sátira, né? E aí essa sátira, às vezes, ela é colocada em aspas para poder lembrar incrementar, né, o valor. Em alguns casos pode haver, né, essa satirização em meio à luz de aspas, né? Para indicar um significado diferente, conotativo, para indicar uma entonação, para transcrever trechos de outros textos, fazer o hipertexto, para isolar certas palavras ou expressões. Legal. Vamos lá então, continuando aqui. Parênteses. Por que eu utilizo parênteses no português? Ver aqui. São sinais de pontuação que indicam a inserção de informações acessórias em um texto. Então, parênteses é quando você quer colocar, inserir informações acessórias. Acessoriais para a ideia para discorrer a informação, a idealização, a imagem do discurso. São representados por esses dois arcos paralelos, não, opostos. São paralelos em oposição. Isolar informações acessórias como observações, significados de palavras, adendos, curiosidades, etc. Isolar indicações bibliográficas como nomes de autores, obras, capítulo, etc. Isolar orações intercaladas com verbos declarativos em substituição a vírgula e as travessões. Delimitar o período da vida de uma pessoa, indicar possibilidades alternativas de leitura e indicar marcações cênicas numa peça de teatro. Não afetam a estrutura sintática dos períodos em que são inseridos. Obviamente, quando a pessoa lê a abertura de um parêntese, ela indica, obviamente, intuitivamente a gente já consegue envolver, né, que ali está sendo inserido um acessório para o contexto, né, daquilo que se tem falado. Por exemplo, até que a idade do autor, a idade de alguém, pode ser substituído por vírgulas ou travessões. Os elementos isolados por parênteses devem ser pronunciados em um tom mais baixo do que a do restante do enunciado. Então, geralmente isso aqui é em escrituários, né? Devem ser pronunciados por um tom mais baixo do que o do restante do enunciado.
travessão. Teraversão. Travessão. Um sinal indicador de plano, um dominador. É um sinal de pontuação que indica o discurso direto ou enfatiza trechos de um texto. Evidencia discurso direto ou enfatiza trechos de um texto. É um dos sinais de pontuação mais utilizados. Indica início de frases ou interlocuções. Indicar a fala de um personagem em um texto. Indicar a mudança da fala de personagens em um diálogo. Isolar a fala da personagem para a fala do narrador. E substituir parênteses, vírgulas e dois pontos. Evitar abuso de travessão. Você usa hífen no lugar do travessão. Bom, então aqui a gente falou de alguns sinais. Obviamente não são todos, mas deu para conceber, um entendimento, digamos que básico daquilo que os acentos são utilizados, são intencionalmente utilizados pelos bons escritores para abraçarem com maior conexão o espírito, a vocação dos seus leitores, Obviamente, os escritores de hoje em dia não escrevem com a mesma paixão e com o mesmo encargo detalhadamente falando e concedido por essas sinalizações que ajudam, a coesão. Obviamente, é claro, porque existe uma relação diretamente intencional dos artistas com as facilitações que realmente faz a grande parte, digamos, eu falo com convicção, a maioria se deixa a desejar pelas atividades que exigem muito foco de processamento, muito tempo, e elas acabam focando mais em outras atividades, como por exemplo a propaganda, a colorização, ou o traço, ou alguma coisa assim, ou a diversificação expositiva das ideias, mas para essas coisas existe uma certa perda, até porque existem alguns diretores de alguns aplicativos de texto que tentam fazer isso pelos escritores, ou até mesmo existem pessoas que são pagas para exercer essa atividade no texto de outras, Mas, obviamente, quando uma pessoa, isso é uma ideia muito inteligente, endossada, quando uma pessoa ela não tem conhecimento das dimensões das sinalizações em ritmo do leitor, ela escreve sem
ah, s- com pouca superfície de gerenciamento é, desse intelecto sobre a sua particularidade como escritor, né? Como alguém que quer carregar o espírito de outra pessoa a partir dessa retroprojeção é, lida, né? Processada. Então, existe essa tendência, sim, dá para ser observada. É claro que precisa de pessoas com muito mais capacidades de observação e entendimento para intercederem por esse detalhe aí, por essa observação em processos que demorariam anos, digamos assim, processos de recrutamento científico para ver, né? Mas obviamente, logisticamente, é um dado, né? Pessoas que não possuem, artistas que não velam muito por isso, suas artes têm tendências diferentes, desvelam isso. E se essas artes desveladas são o centro de nossas contenções hoje em dia, na manifestação artística, preso, no prazer que preso a elas nos faz sentir, obviamente isso entra em chute para escanteio os autores que se apelavam para esse tipo de condução, né, artística. Mas tudo bem, né? Essa é só esse é só uma forma de ver a partir dessa referência, né? Bom, então é isso, a gente fica por aqui e se encontra no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!